hamsters! O Bitcoin foi criado como dinheiro, o que significa que sim, além de ser o protagonista de muitas histórias de caminhos para a riqueza, também foi usado para comprar alguns itens bastante interessantes. Sente-se confortavelmente e talvez pegue uma fatia de pizza se estiver com fome, porque esta Hamster Academy trata de 6 das mais famosas compras de Bitcoin. Começando com a primeira, pizza! Pizza time. 2 pizzas Papa John's. Vamos voltar até 22 de maio de 2010. Esse foi o dia em que um homem chamado Laszlo Haniecki, que morava na Flórida, comprou 2 pizzas. Essa transação entrou para a história como o primeiro item comprado com Bitcoin, custando incríveis 10.000 BTCs. What? É isso mesmo! Um grande estoque de sementes para 2 tortas do Papa John's. Naquela época, o Bitcoin era apenas uma nova e curiosa moeda digital com pouco valor no mundo real. De fato, 10.000 BTCs valiam cerca de $41. Como você pode imaginar, essas pizzas foram um absurdo em 2010. Para organizar essa transação, Laszlo foi ao fórum Bitcoin Talk e pediu ajuda. Pagarei 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Talvez 2 grandes, para que eu tenha alguma sobra para o dia seguinte, postou ele, procurando satisfazer seu desejo de comer pizza com sua fortuna digital. Em resposta, um britânico decidiu aceitar a oferta de Haniecki. Esse sujeito entrou em cena e comprou as 2 pizzas para Haniecki em troca de impressionantes 10.000 bitcoins, o que é difícil dizer, cerca de 600 milhões de dólares a preços de hoje. Entretanto, essa não foi nem de longe a última compra memorável de Bitcoin. Uma refeição do McDonald's e um Maserati amarelo. Em 2011, o Bitcoin ainda não havia atingido os valores altos que vemos hoje. Portanto, a próxima compra memorável também foi de alimentos. Um empresário australiano do setor de tecnologia, Kane Ellis, sacou 2.400 Bitcoins para comprar uma refeição no McDonald's. Naquela época era uma pequena ostentação, mas hoje aquele hambúrguer, as batatas fritas e a Coca-Cola podem valer 6 dígitos. Felizmente para Kane, essa era apenas uma pequena parte de seu estoque de Bitcoin. Alguns anos depois, a fortuna de Kane em Bitcoins havia aumentado significativamente. Dessa vez, ele se presenteou com algo um pouco mais extravagante. Vendeu outra pequena parte de seu patrimônio e usou os recursos para comprar um deslumbrante Maserati amarelo brilhante de $200.000. Sobre o tema carros, o número 3 da nossa lista é um Tesla Model S. Um comprador anônimo da Flórida entrou em uma concessionária Lamborghini em Newport Beach, Califórnia, em uma concessionária conhecida por seus carros exóticos. A concessionária então fez história ao concordar com uma negociação inédita, declarando em seu blog: Isso mesmo, uma moeda eletrônica foi usada para comprar um veículo totalmente elétrico. Na época, esse Tesla foi avaliado em $103.000, ou 91,4 bitcoins no dia da venda. A compra foi iniciada quando o comprador entrou em contato na segunda-feira anterior, perguntando se o Bitcoin poderia ser usado para cobrir o custo. Depois de enfrentar a rejeição de outros vendedores, essa concessionária concordou com os termos. Já tínhamos ouvido falar do Bitcoin, mas não estávamos muito familiarizados com ele, admitiu o diretor de marketing da concessionária. Então, fizemos nossa lição de casa e descobrimos como convertê-los em dólares. Para tornar essa transação uma realidade, a concessionária acabou se unindo ao processador de pagamentos Bitcoin BitPay. E felizmente o comprador teve muita sorte com o momento. O Bitcoin, que sabemos que muitas vezes sofre oscilações de preço, teve uma queda significativa de valor poucos dias após a venda. Um incômodo para a concessionária, claro. Uma viagem ao redor do mundo. Essa próxima compra é anônima, portanto, para fins desta história, vamos chamá-la de Sr. Smith. Em 2010, o cara investiu $3.000 em Bitcoin, na época negociado a apenas 15 centavos de dólar. Portanto, seu estoque era de quase 20.000 Bitcoins. Eu sabia desde o início que estava jogando um jogo longo, lembra o comprador anônimo. Eu queria ver o quanto ele poderia subir. Smith começou a ver o Bitcoin subir 10% a cada dia. Quando chegou a $350, um ganho de 2.000%, ele vendeu 2.000 de suas moedas. Alguns dias depois, quando chegou a 800, ele vendeu mais 2.000. Depois de ver o Bitcoin subir, o Sr. Smith ganhou $2,3 milhões.
Pedi demissão do meu emprego e saí em uma viagem ao redor do mundo, que durou 4 anos. Em uma entrevista, ele contou que viajou para Singapura, Nova York, Las Vegas, Mônaco, Moscou, de volta a Nova York, Zurique e Hong Kong. É claro que ele está viajando pelo mundo com estilo, voando na primeira classe e jantando em restaurantes 5 estrelas, desfrutando de refeições gourmet preparadas pelos melhores chefes. But do not eat. Our menu is too precious for that. Uma viagem ao espaço. A próxima grande compra da lista é um pouco mais um conto cósmico sobre Bitcoin e apresenta ninguém menos que os famosos gêmeos Winklevoss. Eles conseguiram passagens para o limite do espaço na Virgin Galactic e pagaram por sua viagem interestelar com Bitcoin. Isso foi possível depois que o CEO da Virgin, Richard Branson, começou a aceitar a criptomoeda como pagamento pela passagem de $250 mil em novembro de 2013. Tyler anunciou inicialmente sua aventura no X e em seu blog pessoal, onde comparou sua aventura às explorações de Marco Polo, Cristóvão Colombo e Vasco da Gama. No entanto, uma postagem posterior no X refletiu sobre a decisão, dizendo: Não cometerei esse erro novamente. Por que a publicação? Em 2014, o Bitcoin estava avaliado em apenas 800 por moeda. Avançando rapidamente para 2019, estava sendo negociado a estelares 9.914.066 centavos, de acordo com a CoinDesk. Vamos fazer a matemática do hamster. O preço de uma passagem da Virgin Galactic era de $250 mil, o que significa que a de Tyler teria custado cerca de 312,5 bitcoins naquela época. Esse estoque de 312,5 bitcoins valeria quase $3,1 milhão. Um conjunto de passagens terrivelmente caro. Voltando à Terra, literalmente, a próxima grande compra da lista: um imóvel. Em 2014, outro comprador misterioso do Vale do Silício ganhou as manchetes com sua própria compra via Bitcoin. Usando 2.739 bitcoins, o equivalente a cerca de $1,6 milhão na época, adquiriu um terreno de 1,4 acre perto do Lago Tahoe, na Califórnia. De acordo com o Wall Street Journal, esse terreno estava aninhado em um resort de 2.177 acres, e o comprador planejava construir uma casa de sonho no local. Have you ever had a dreams that you Mas aqui está a reviravolta. A identidade do comprador permaneceu em segredo, até mais recentemente. Agora sabemos que essa compra pode ser atribuída a Chamath Palihapitiya, o chefe da Social Capital. A opinião atual de Palihapitiya sobre a compra? Na época, o Bitcoin estava sendo negociado a pouco menos de $600 por moeda. Mas o valor crescente de hoje teria comprado para ele muito mais do que apenas 1,4 acre. Seu comentário sucinto no Twitter sobre o assunto diz tudo. #FML, algo como ferrou minha vida. Portanto, hamster, quer se trate de pizza, carros de luxo ou uma viagem às estrelas, a jornada do Bitcoin tem sido nada menos que extraordinária. Continue girando as rodas e quem sabe que outras histórias épicas sobre a moeda estaremos contando a seguir. Obrigado por assistir, inscreva-se e lembre-se, hamsters são poder, um por todos e todos por um. Tchau!